Pode chamar. Pode chamar, vou pedir por gentileza para você nomear e ir chamando para a gente também aplaudir. Boa noite, que bom, tá aqui. Cadê o nosso ator? O Bruno? O ex-ator Vinícius Gustavo, diretamente da Bahia. Paula Gomes, Marcos Bautista, Ernesto Molinero e Helena Pinheiro. E aí? Gente, infelizmente só vou ser obrigado a passar o recado do festival, que como teve a apresentação antes até do curta, que estava com uma equipe grande, tirou um pouquinho do tempo e a gente vai ter depois que liberar a sala para o próximo filme. Mas eu vou pedir só a seguinte gentileza para a gente poder abarcar o máximo possível de participação. Que a gente tente ser sucinto, para a gente poder deixar também eles falarem o máximo possível e tentar ser compacto. Mas podem fazer pergunta, observação, tudo vale, gente. Elogios. Queria só, eu ouvi vocês no início, né, comentando sobre como a relação do longa com o curta. E, pois é, a princípio poderia parecer que não teria a ver necessariamente de maneira direta, mas indireta tantas coisas, né? A presença do Nordeste está em ambos, a presença da questão das oportunidades para todos, a equiparação de oportunidades é importante. Também o lugar do outro, né? Esse lugar de empatia, da alteridade, de você poder criar uma perspectiva a partir de uma ausência que ambos têm. Ambos não têm a figura paterna, achei isso também uma curiosidade, né? E também uma questão muito forte estatisticamente no nosso país. E a questão também da migração, que ambos falam, mesmo nesse, em outra cidade, ir para Salvador, não ir. Então nós temos fortes temas aqui em comum e que também criam dispositivos. Eu estava até comentando, tem um amigo com quem eu estava comentando o fato de que hoje eu vi 3 filmes em sequência e os 3 tiveram a falta de luz. E a gente viu quanto a falta de luz pode ser um dispositivo completamente diferente. Aqui foi um dispositivo para nos colocar no lugar do outro, para a gente ver que todos ali se tornaram, né, mais próximos quando a luz apaga e se tornam mais próximos da experiência, não é verdade? Então eu queria passar um pouquinho para eles falarem um pouco sobre como foi trazer o projeto à tona e já vou prestar atenção aqui nas perguntas, que já tem uma ali, para pedir depois para o festival passar o microfone. Mas pode falar um pouquinho como o projeto veio à vida e como cada um se envolveu com o projeto, assim eu ouço um pouco de cada. Maravilha! Bom, o filme ele se passa numa cidadezinha muito pequenininha, Poço de Fora. É uma cidade pequena mesmo, são 300 pessoas que vivem aí. E a gente ficou, foi um processo de imersão total, a gente ficou quase 6 meses lá, né? Desde quando a gente chegou para encontrar todos os atores, todos os garotos e garotas, eles não são atores profissionais, a gente encontrou eles aí mesmo na região. O Vinícius sim é um ator profissional, o Heraldo também. Mas a gente fez essa pesquisa, foram 1.300 entrevistados, né, sempre em escolas públicas ali da região, ali do sertão. A cidade ela fica próxima a Canudos, né, a famosa Canudos. A cidade fica pertinho dali. Então é uma região muito marcada pela questão da resistência, pela questão dessas figuras importantes da Bahia. E a gente filmou, ele fica no coração do sertão, é o sertão mesmo, o sertão clássico. E o que a gente queria fazer era trazer esse sertão urbano, mesmo ali numa cidadezinha pequenininha. Porque no nosso filme anterior a gente também filmou lá, O Filho de Boi, é um filme mais urbano, é ali o cavalo, aquela coisa de sertão. Mas nessa a gente quis fazer uma temática urbana, mas dentro de uma cidadezinha muito pequenininha. Então é trazer esse sertão que a gente tem tanto, principalmente no cinema, né, tão marcado o sertão, aquela coisa da seca, da luta, que ele ficou muito marcado, porque quase foi um gênero no cinema, né, o cinema brasileiro foi quase um gênero. Então é trazer um pouco isso, esse novo sertão, é o sertão contemporâneo, né? Então a ideia era essa, então trabalhar ali muito com não atores, com atores, bom, não atores, atores não profissionais, é um nome bem difícil de dizer, né, os não atores,
Mas a gente... Como diria Coutinho, né? Apareceu na frente da câmera, é um ator social. Então, a gente foi incorporando muito, a gente vem muito do documentário, né? E a ideia era essa, a gente trabalhou com muita improvisação, a gente ficou durante muito tempo trabalhando com eles em uma oficina, depois em um laboratório, e a gente ficou nessa imersão, a gente morou lá durante muito tempo, e a gente aproveitando aquilo que estava acontecendo fora, né, de cena, e a gente ia trazendo. Então as relações eram estabelecidas assim. Posso passar para o Bruno falar como foi se envolver com o projeto? Primeiramente, boa noite. Se envolver com um projeto desse tamanho, desse alto nível, como vocês podem saber, é meu primeiro filme. E... Mas, como vocês podem saber, é meu segundo filme, primeiro filme como protagonista, e eu estou muito agradecido por ter participado disso. Foi uma experiência maravilhosa trabalhar com essa equipe boa, e não sei o que falar mais. Vão vir mais perguntas. Se eu puder ouvir só um pouquinho de cada um, como foi se envolver com o projeto, depois eu passo para cá. Boa noite também. Eu acho que uma coisa que é bem forte do projeto é que a gente cria uma relação. Eu fiquei emocionado agora vendo o filme, porque a gente realmente cria uma relação com... E reencontrei Bruno depois de tantos anos, aqui, né? Depois da pandemia e tudo. E assim, são muito verdadeiras as relações que se estabelecem aqui. Conversando com o Bruno aqui, hoje em dia ele tem Gone no celular e o nome é irmão. E eles seguem se comunicando, né? Assim, essas relações ficam e elas aparecem fortes no filme. Porque isso foi, eu acho que está na base ali do que a gente vê aqui, né? Estabelecer relações que são de fato verdadeiras. Então, enfim. Boa noite. Acho que eu concordo com o que o Guilherme falou. Acho que o filme tem essa coisa da gente se relacionar, né? E assim, para mim, que começa lá também desde o início, desde a pesquisa, o mais gostoso mesmo é ir encontrando esses meninos e descobrindo em cada menino que a gente vai, né, pesquisando, encontrando a história e ouvindo as histórias. Então, para mim, sempre o mais gostoso de tudo é se relacionar com cada um deles, mesmo os que não chegam na tela, porque faz parte também, né, isso acaba indo também para eles, quando eles se relacionam, quando eles vão se envolvendo, com as etapas dos processos, e acho que as relações, e quando chega no público ainda fica mais forte essas relações. Passar aqui para o outro lado rapidinho e ouvir a pergunta que já tem aqui. Se alguém quiser levantar o braço, já pode levantando, que eu dou ordem aqui, para a gente poder já ouvir. Boa noite, gente. Só falando assim muito rapidinho, a gente é um coletivo de Salvador e a gente é um pouco rebelde, assim. A gente não gosta muito dos manuais, a gente gosta muito do documentário, a gente se recusa a cumprir cronograma de X semanas de filmagens, a gente vai para viver e a gente só se autodeclara filme terminado quando a gente sente que não é mais as mesmas pessoas, né, que começamos a filmar aquele projeto. Então, para isso, parece que é muito improvisado, mas a gente precisa de uma organização muito grande, assim, muito firme para poder, né, deixar o improviso nascer. E a gente tem algumas estratégias que eu posso contar depois, a gente pode contar depois mais para vocês, mas algumas delas são uma equipe pequena, a gente precisa de uma equipe pequena. A gente escreve um roteiro, como todos os filmes, né, um roteiro normal, mas a gente não compartilha esse roteiro dessa forma com os nossos atores. Eles topam entrar nessa aventura, mas a gente não está muito interessado em escrever com nossas palavras o que eles vão falar. A gente prefere dizer de um outro jeito para que eles tenham seu próprio vocabulário, sua própria voz e para que se coloquem com sua bagagem, com as pessoas, né, que são. Então, depois a gente conta mais um pouquinho, porque está comigo. Não, só vou complementar assim, dizendo que desse processo, né, que a gente começa desde o início ali na construção do roteiro, ele é sempre muito aberto ali, né? O roteiro é um guia mesmo, e a gente vai se transformando, né, de acordo com
a preparação e tal. E eu, da parte da arte, assim, no filme, além da produção, eu sou diretor de arte, e a construção, nesse sentido de improviso, acontece, por exemplo, a casa que eles moram, a gente morou nesse povoado, né? Então não tem hotel, enfim, cada um morava nas casas, cada um tinha sua casa, a gente era vizinho. E a casa que eles moraram, que ele morou com o Vilma e Rony, era a casa do filme e era a casa que eles estavam morando nesse tempo que a gente passava lá. Então, a casa estava construída para que eles ocupassem ela e que eles vivessem ela como se fosse a casa deles ali. Então, ele com o irmão me enlouqueceram trocando de roupa o tempo inteiro, porque o guarda-roupa dele estava lá e um dia ele acordava e estava com uma bermuda de Rony, e no outro dia, enfim, aí teve um momento que não, vamos deixar isso acontecer, porque na vida é assim, então no filme também vai ser. Olá, boa noite. Bom, como disse Paulinha, como somos muito atravessados pelo documentário, a gente sempre tem a intenção de verdade se envolver e criar as relações verdadeiras, mesmo, que eu acredito que foi para a tela, e a gente conhece realmente essas 300 pessoas do povoado pelo nome, pelo apelido, pelas 6 vezes que a gente passou lá. Eu acho que isso está refletido. Deixa eu já passar aqui para a primeira. Já está o microfone lá. Meu nome é Tatiana, eu queria agradecer pelo filme, um dos filmes mais bonitos que eu vi nos últimos tempos, que me tocou mais, assim, né, quando sai de cinema, você fica do jeito mesmo assim, meio chata, e realmente eu entrei totalmente na história e eu queria perguntar um pouco, vocês já falaram, né, assim, do roteiro, da improvisação, desse limite do documentário, da ficção, fiquei curiosa com as estratégias. Ele falou que elas fizeram de um coletivo, não falaram o nome. Aí, era um pouco que vocês já começaram a falar, na verdade. Eu levantei a mão antes de começarem a falar. Nós somos o coletivo Plano 3 Filmes, de Salvador. Plano 3 Filmes. Esse é o nosso terceiro longa. A gente realizou também Jonas e o Circo Sem Lona, Filho de Boi. E agora esse é o nosso terceiro filme. Inclusive o Jonas apareceu aí, não sei se vocês reconheceram ele, mas ele estava aí também. A gente tenta fazer desse set, acho que é muito desafiador para mim e para Mila também, como mulheres, tentar fazer o set um lugar menos hostil, né? Um set de filmagem, qualquer mulher que já pisou num set de filmagem sabe como é duro, como é difícil, e a gente não aceita mais isso, né? A gente não quer mais isso, a gente quer que esse lugar seja outro lugar. E isso por um lado, e por outro lado, a gente vai construindo, dentro do possível, né, uma filmagem preservando uma certa ordem cronológica. Que nenhum professor meu me escute de produção, mas a gente faz isso porque o que a gente ganha com isso é muito potente. Que é que a gente vai junto com os atores descobrindo a história. E de repente teve um ator, não vou falar o nome aqui, tá? Que ficou assim muito apaixonado pela Tarena. E aí, a gente foi, né, a partir daí construindo essas relações, como elas iam fluindo ali no set. E isso é muito compensador, porque a vida existe e está ali, né? E às vezes a gente está tão cego em cumprir, né? É muito louco, porque a ficção tem essa lógica de que você vai para o set executar. E o set, pra gente, não é um lugar de execução, o set é um lugar de criação. A gente precisa viver, né, para as experiências virem para a tela. Então a gente vai preservando essa ordem cronológica, contando a história aos pouquinhos, reescrevendo o roteiro cada semana e vendo, né, o resultado que aparece aí. Isso é dizer que eu adorei esse momento. Essas estrelas vermelhas ficaram tão bonitas. Uma pergunta ali atrás e depois uma aqui na frente e outra também, temos várias. Lá atrás. Meu nome é Moira. Eu estou encantada com o projeto, encantada com o trabalho e senti tudo isso que vocês falaram aí sobre essa questão da intimidade, da construção das relações. Achei linda demais a relação dos irmãos. E, para além disso, é um tema que me tocou muito, que eu sou uma mulher cega, sou atriz, sou do audiovisual. E que mais me emocionou foi a cena dele chegando
porque mostra como a gente, as coisas que são cotidianas, né? E quando a gente tem essa limitação, vira uma grande conquista, né? De chegar em casa sozinho, no caminho que ele sempre fez. E isso é o nosso exercício de todo dia. Achei lindo. Obrigada. Gente, se eu puder fazer um convite a todo mundo, Moira está no ar, na Globo, na novela Todas as Flores. Vocês podem ver os episódios pregressos na Globoplay. E ela é a personagem maravilhosa, TT. E não só isso, ela também é preparadora de elenco na novela. Então lembremos disso, a personagem dela é incrível. A gente falou muito online, mas é a primeira vez que eu estou a conhecendo presencialmente, que é um prazer imenso, Moira, estar te conhecendo presencialmente. Próxima pergunta aqui na frente. Obrigada. Bom, eu estou assim encantada com o filme e com vocês, assim, como vocês estão explicando o processo de trabalho de vocês, é muito transparente no filme. Um filme muito afetuoso e ele me toca muito porque é um Brasil muito profundo, né, que a gente precisa ver. E chegar aqui nesse lugar, eu acho assim, é uma conquista enorme assim, do filme. E eu queria saber como foi que vocês chegaram nesse lugar. Vocês falaram que chegaram com outro filme, né? Eu queria saber qual que foi a relação, porque eu todo o tempo estava me perguntando assim, será que o roteiro veio depois deles terem conhecido esse lugar e essas pessoas? Porque o filme é tão orgânico que parece que todo foi criado ali mesmo, ali dentro. E parabéns, é incrível. Obrigado. Bom, essa cidade a gente encontrou, foi realmente uma excursão, foi uma aventura. Foi no outro filme, né? A gente realmente visitamos, a gente saiu de Salvador em busca de uma locação e em busca de atores. Foi tudo ao mesmo tempo. E a gente fez uma jornada realmente profunda. Foi como 40 cidades buscando locação e conhecendo atores. A gente ia conhecendo as pessoas e buscando os lugares, tudo ao mesmo tempo. Até que a gente chegou assim em Euclides da Cunha, que é próximo ali já do sertão clássico ali de Canudos e tal. A gente já ia retornar, mas a gente tinha se encantado com umas fotografias que Marcos encontrou lá no Instagram de umas pessoas assim interessantinhas. A gente resolveu dar um pulo lá para ver. E aí foi um negócio impressionante, que quando a gente entrou na cidade, a gente tinha um negócio ali, sabe? Um sentimento, era um negócio assim, caramba, aqui tem filme, aqui é assim, sabe, imediato. E era um lugar muito interessante, porque era um sertão amarelo, sabe? A gente olhava, era super plano, tinha essas montanhas assim ao redor, e uma caatinga amarela, era super lindo, e assim, uma luz de entardecer. Isso aqui, já achamos aqui o lugar, é maravilhoso. Depois a gente descobriu que a cidade já era realmente cinematográfica, já tínhamos feito vários filmes lá, é verdade. E aí a gente ficou, e durante o processo de busca dos personagens, né, que a gente ficou ali muito na região, aí foi quando foi fazer o segundo filme, a gente ficou, e é isso, a gente conheceu todas as 300 pessoas, né, de um nome, a gente estabeleceu uma relação, além dos atores, não a gente encontrar ali na região, muita gente da equipe também foi formada com pessoas de lá, muita gente. E a gente foi criando estabelecendo essa relação. Então, de repente, fazer cinema geralmente é aquela coisa da ideia do circo, né? De que a gente chega no lugar e a cidade para atender a equipe de cinema, né? Aquela coisa, um elefante gigante, né? Com refletores e tudo mais. E a gente foi com uma proposta diferente. A gente queria ficar ali, sim, fazer parte dali. Nós somos moradores, somos vizinhos ali. Então eles esqueceram que a gente estava fazendo um filme e todo mundo foi ficando espontâneo, todo mundo foi esquecendo assim, as coisas. E de repente os figurantes que cruzam, estavam cruzando realmente a rua porque eles esqueceram que a gente estava fazendo um filme. Era tudo tão discreto, e aí entrava em quadro, ninguém pedia para vamos fechar a rua, não tinha nada disso. Então acho que isso ajudou muito. O fato de a gente também ser amigos, essa coisa da amizade, e aí vai se estendendo a todo mundo, e de repente a gente conseguia cenas muito espontâneas, muito naturais. Todo mundo esqueceu que a gente estava fazendo um filme.
Eu acho que isso foi muito interessante como um modo de trabalho, sabe? E a gente é muito influenciado pelos modos de produção, né? Nós somos colonizados, é uma colonização cultural muito forte. E a gente pensa que só existe essa forma de fazer cinema. Mas não, a gente pode reinventar, a gente pode criar a nossa própria forma de fazer cinema. Eu acho que essa é a melhor forma de filmar. É quando a gente sente que o cinema é nosso. Você não precisa pedir permissão, nem ficar idealizando os mestres e alguém. Não, é seu, é um cinema seu, é uma coisa que você faz naturalmente. Eu acho que essa é uma busca. O Saudade é um passo nessa direção. E fazer com, né, ao invés de sobre, né, ser sujeito no objeto, né, compartilhado, né. Tem mais uma pergunta ali, e eu também tenho uma para o Bruno já, então vamos primeiro para a sua. Bom, até é difícil fazer qualquer comentário, assim, fui muito atravessada pelo filme, chorei da metade do filme até o final, assim, e sei lá, o filme me conectou muito com essa fragilidade da vida, né, e ao mesmo tempo as conexões entre as pessoas, que acho que é o que fica, que é o que existe, o que torna as coisas reais, assim. Então foi uma experiência muito importante, assim, de vivenciar. E eu queria, na verdade, ouvir o Bruno, porque essa virada, né, porque você fica ali um tempão na expectativa e vendo esse personagem naquele limite, né, a cena que você corre com as meninas, e aí você fica, caramba, mas ele já tá um pouco cego ou não, ou tipo, não, tá tudo bem, não sei o quê. E no momento que ele acorda, ele não consegue ver nada, né, eu fico pensando como se dá, né, colocar o seu corpo para passar por isso, assim, porque é da ordem do inimaginável, né, assim. E eu queria te ouvir um pouco sobre como foi esse processo, assim, de ser tão jovem, você não era ator, né, assim, e eu acho que você faz isso com uma maestria, enfim, queria te ouvir um pouco, principalmente sobre essa virada, assim, sabe, do personagem. Eu posso aproveitar e acumular a pergunta, Bruno, desculpa o desafio, mas é porque como a gente tem um tempo que o pessoal fica me mostrando ali, é isso, e eu queria, inspirado na Moira, de fazer uma pergunta em relação ao som do filme. Que assim como eu disse que há desafios na imagem para nós espectadores, quando a luz desliga, quando no fim a gente vê aquela bicicleta girando, tem várias questões que eu acho que são muito para o espectador que vai estar vendo o filme, mas eu acho que tem muita proposta também para quem está ouvindo o filme. Eu vejo que os sons vão se intensificando de acordo com que você vai perdendo a visão. Quando você perde totalmente, que tem essa virada da pergunta anterior, eu vejo que há um silêncio também para você estar junto consigo mesmo, e depois você vai recuperando o som, tem a sua cena lá fora ouvindo os pássaros, e aí você começa a ouvir as cabras para se guiar. Então, como é que foi também eles trabalharem contigo com o som, né? O quanto você estava ciente ali de que aquele som ia ser uma guia, de que aquilo também é importante para ti. Então, a pergunta dela que foi como é que foi para você a virada e os sons. A virada para mim foi uma coisa inusitada, porque quando a gente está numa preparação, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente só vive no momento. Então, quando eu estava enxergando, estava tudo normal para mim. Não sabia o que ia acontecer depois, só sei que eu ia ficar cego, mas eu não sabia como eu ia lidar com a cegueira. Mas a partir do momento que eu fiquei cego, eles falaram, esquece tudo, ouça só não enxergue, só ouça. Aí entrei no personagem, fiquei só... Eu tô nervoso, não mas tudo bem. Você está indo maravilhosamente. E essa é só a primeira, vai vir mais. A gente fez uma preparação com... Eu sou uma pessoa muito grande fã, eu sou fã demais. A preparação foi com Fátima Toledo, preparadora de Tropa de Elite e os outros. E a preparação dela foi muito intensa, também foi muito divertido. Ela sabe entrar no personagem, ela sabe botar a pessoa no personagem.
sabe inspirar a pessoa, sabe ensinar. E a partir desse momento eu aprendi que talvez sem a preparação dela eu não ia saber lidar na cena, não ia saber lidar. Eu sei que eu também tenho talento para cinema, sei, mas vocês viram. Sim, mas talvez sem essa preparação dela eu não ia saber lidar dentro das cenas. Ela E é ficou no isso. set? Não, ela preparou antes. Não. Ela preparou muito antes. Aí depois a gente fez o geral, todas as gravações sem ela. Aí fez esse choro, inspiração, aí chorei. Foi umas coisas inusitadas. Eu nunca passei na vida, mas foi muito incrível. Pra segunda pergunta, o som. Sim, o som foi. Pra mim também foi legal. Eu não sei responder. Não se preocupe, vamos perguntar então pro seu diretor também como é que ele se sentiu Ele pode falar dirigindo o melhor. som para te guiar. Não, o som ele foi um trabalho muito de pós, né? Pós. É interessante nessa questão do filme, porque quando a gente fala muito de trabalhar ao estilo de documentário numa ficção, a gente pensa sempre no caminho muito já trilhado de trabalhar com os atores sociais, que os atores sociais não leiam o roteiro, né? Eles não sabem muita improvisação. Mas aqui a gente também fez isso na montagem. A montagem ela foi muito a montagem de documentário. A gente não tinha o roteiro. Muitas cenas que foram feitas, elas não estavam estabelecidas no roteiro. E durante a montagem muita coisa foi descoberta. A gente filmou muito, a gente tem um material bruto vastíssimo. E a gente foi descobrindo cenas. Por exemplo, a primeira cena do filme foi uma das últimas coisas que a gente filmou. E ela só foi descoberta, esse link, né, de começar ele com a bicicleta, com o irmão, e terminar com a bicicleta também com o irmão, foi uma descoberta de montagem. Então todo esse trabalho de sonoro do filme foi na pós, né, foi na montagem. Então o filme ele tem muita construção de roteiro na montagem, como é no documentário. Né? No documentário, a montagem é uma escritura do filme. Né? O montador, geralmente, nos documentários, é um roteirista, é um corroteirista. Então a gente fez um pouco aqui. Então a gente foi muita coisa, a gente improvisou na montagem. Por isso que ela é cheia de jump cuts, porque ela está super fragmentada, porque são fragmentos muito curtos de vários takes que a gente repetia. Cada take era muito diferente um do outro. Eles não faziam a menor ideia do que estava acontecendo no filme, eles tinham ideia, a gente tinha uma coisa, pode dizer que vai morrer, né? Então tinha uma tensão, não sabia muito bem de onde ia parar, não sabia em que momento ia ficar cego. Ele perguntava, hoje eu vou ficar cego? Não aguarde, não sei, vamos lá, vamos. Então essa tensão de não saber o que vai acontecer, isso também deixa tudo muito mais fresco, né? Você traz para o presente, né? Você não fica sabendo o que o outro vai falar. Então a gente trabalhava muito nesse sentido. Então o som é uma construção completamente assim de pós. Né? E as cabras foram completamente acidentais. Uau. Elas não foram previstas. Ela é um completo, nem a lagartixinha que sai, ela saiu, ela não foi treinada pela Fátima Toledo, não fez o treinamento das cabras e nem a lagartixinha. Elas aconteceram. Então as cabras foi muito interessante. Olha também. O cachorro também foi completo. Isso chegou durante a cena, porque ninguém te segurava. Carros e nada. E a gente deixava, tem uma coisa massa de deixar essa porta para o caos aberta, sabe? A gente geralmente, nos nossos filmes, a gente fecha a porta para o caos não entrar. A gente acha que as portas devem ficar abertas para o caos entrar, sabe? Porque quando você tira você daquele lugar de controle, é quando as coisas vão ficar. Porque os atores, geralmente os diretores exigem no presente, né? Eles são até duros para trazer o ator para ficar no presente, mas é legal a direção e a equipe também ficar no presente, e quem deixa no presente é o caos, ou seja, se chove, a cena da chuva, ninguém estava esperando, choveu, e aí o que se faz? Eu jurava que era uma homenagem Chove ao a falecido chuva. intencional. Achei Fernanda Montenegro ali, com Leon Risman. Eu tava entrando. É um pouco a acidente diferença, completo. É um pouco a diferença de quando na ficção chove, né? Você vai pro plano chuva e filma outra cena. E a gente não, a gente filma a chuva. E justamente falando um pouco isso do som, eu herdei o trabalho de Fátima e do assistente Sérgio Espina de fazer a bioenergética
com o elenco todos os dias, 1 hora por dia, durante as 8 semanas quase de filmagem, sempre antes da filmagem. E como tínhamos esse plano de filmagem certinho, porém bem flexível, filmamos uma ordem cronológica, uma certa ordem cronológica. A partir do momento que Bruno fica cego, a gente fez todo o trabalho com ele vendado, para justamente ir aguçando os outros sentidos, como audição, tato. E, enfim, isso eu acho que contribui para essa naturalidade. E além, claro, havia momentos que tínhamos um planejamento de filmar uma cena e chegávamos na casa, Bruno, Vilma e Rony, que moravam realmente juntos, e sentíamos que o clima era diferente. Por exemplo, íamos filmar uma cena alegre, mas sentíamos que o tom estava tenso na casa. No dia anterior, parece que a noite anterior discutiram e alguém queria ver. E aí mudávamos completamente o plano e aproveitávamos essa tensão no ar para filmar uma cena que apontava para isso. Gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar, mas eu vou ter mais uma gentileza para pedir. A gente conversar com a equipe lá fora, porque eu sei que todo mundo quer dar os parabéns, quer poder falar com eles, mas como vocês estão vendo que a equipe já se reuniu aqui para se preparar para tirar as cadeiras. Então, se a gente puder conversar com a equipe lá fora, uma salva de palmas de novo para eles. Vocês merecem muito. Obrigado, gente. Obrigado. Ótimo. Obrigado, cara. Foi massa. Que bom, obrigado. Ótimo. Que bom, obrigado. Deixa eu fazer uma série. Só tô falando isso. Daqui a pouco pode escrever um artigo. Sim, só isso.